Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento. SPS Group, tecnologia que transforma. E Óticas COI, para ver o melhor da vida. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios, nesta terça-feira, linda, né? Hoje é dia 15 de abril, tá um dia bonito, né, Danilo? Verdade, Clemente. Aqui tá assim, meio... depende do lado que você olha. Tem um lado que tá azul, tem o outro lado lado da que direita, tá roxo. se é o lado da esquerda, tá nublado, se é o lado da direita, melhor, né? É isso? Exatamente. Então tá depende bom. da zona que você mora aí em São José dos Campos. Ou tá sol, vai vir uma grande chuva. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. Clemente, hoje a gente vai falar com uma pessoa que eu tenho certeza que todo mundo que mora aqui na região conhece, ou já passou na frente, ou já ouviu falar. Principalmente quem passa pela Tamoios. Principalmente quem passa pela Tamoios. É o Oscar Vilhena Ribeiro. Ele é sócio proprietário do restaurante Fazenda da Comadre. Bom dia, Oscar. Bem-vindo. Bom dia a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, vamos conversar um pouco, bater um papo. Oscar, já falamos aqui. Tenho certeza que todo mundo está acostumado a descer para o litoral ou gosta de tomar um bom café, um bom almoço, levar as crianças para ver os bichinhos, né? Conhece a Fazenda da Comadre. Conta um pouco, então, a história do restaurante e a sua história, né? Como é que as duas se encontram? Bom, vamos lá. A história do restaurante ela começou lá em 1998. A gente já tinha fazenda, né? Ela vem desde a história do meu bisavô. E meus pais, meu tio continuou com a pecuária de leite. E naquela época estava muito difícil, não que hoje esteja fácil, acho que essa atividade continua sendo um desafio grande, mas naquela época realmente estava muito difícil e a gente precisava pensar em alguma maneira de fazer com que a fazenda subsistisse, né? E que a gente conseguisse tirar nosso sustento daquilo lá. E o meu avô sempre foi muito pragmático em falar nunca coloque todos os ovos em uma cesta só, essas histórias, esses ditados antigos, né? Então, meus pais tentavam diversificar. E uma das atividades que a gente tinha lá era plantar cana, tanto para dar para o gado, e o que sobrava a gente fazia cachaça, fazia pinga de ameia com um senhor lá de Paraibuna chamado Antônio Fernandes. E ele tinha o costume de chamar absolutamente todo mundo de compadre. Então podia ser a primeira vez que você fosse lá levar cana e tal. Ô, compadre, tudo bom? Tal, não sei o quê. E apesar de levar cana ser um trabalho que era bem braçal, assim, né? E tem muito joçá e tal, não sei o quê. Tinha uma disputa para ver quem ia ajudar a levar. Porque quando você chegava lá e descarregava, o compadre já falava: ô, compadinho, você que tá mais novo, tem um franguinho ali que tá passando da hora, você não pega ele que a comadre vai fazer o frango pra gente. Ou outro dia era uma costelinha, outro dia um leitão à pururuca e tal. E aí o meu tio Pedro, ele teve a ideia de fazer um restaurante na margem da rodovia que servisse comida tradicional. A gente é de Minas também, né? Mas comida mineira, comida caipira. E daí veio a ideia de montar o restaurante. Foi construído com a ajuda de amigos, levantando eucalipto no braço. Foi um tempo bem difícil, assim, mas que marcou muito pra gente como história, realmente, aquele começo. Oi, Oscar, muito interessante. Já adorei a primeira resposta. Deixa eu te perguntar, você também como executivo, você se formou, você trabalha em outros lugares. E tenho certeza que muitas pessoas aqui trabalham ou possuem uma empresa familiar. Para você, como é que foi saber a hora de voltar e trabalhar com a família? Sim. No início a gente não teve muita opção por trabalhar com a família, Na né? montagem. Na montagem e tudo mais. De jeito nenhum, não que isso seja ruim. Meus pais são o meu alicerce, né? É dali que eu aprendi muito. No início, para você ter ideia, meus pais e a gente dormia no restaurante, porque não tinha ninguém para vigiar o restaurante à noite, então a gente botava um colchão lá perto da lareira e dormia lá e tal. E aí o restaurante foi prosperando, graças a Deus. Quando eu me formei aqui no Monteiro Lobato, aqui pertinho, né, da rádio, eu fui para São Paulo, cursei administração no Mackenzie, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns setores e principalmente instituição bancária, que era uma coisa que eu queria muito. Meu pai tinha vindo dessa escola e eu gosto bastante de finanças. E, por último, tive a oportunidade de trabalhar no Unibanco, no extinto Unibanco, né, hoje junto com o Itaú.
e caí numa área lá que chamava Project Finance, era estruturação de projeto, onde eu aprendi muito como estruturar, como calcular, prever resultado, ou tentar, né, ao máximo e tudo mais. E nessa época meu pai estava entregando um empreendimento em Paraibuna e iniciando um empreendimento em Caraguá, que era o Costa Nova, que hoje está realizado, pronto lá. E eu tive a oportunidade de voltar aplicando o que eu tinha aprendido lá no banco, né, para a realidade da construção civil nessa época. E terminando, voltei para o restaurante, até hoje estou lá. Maravilha. Deixa eu te perguntar. Acho que o grande desafio, né, de uma empresa familiar, uma empresa nacional, é se manter competitiva, é se manter atualizada, é se manter desejada ao longo de todos esses anos. Então, qual que é o objetivo hoje, né, de vocês, como uma empresa, um local tão tradicional como a Fazenda da Comadre, de inovar, de não se acomodar? Perfeita a sua pergunta. Realmente esse é um grande desafio, né? A gente hoje está na segunda geração, então quem está lá junto comigo é minha prima, o marido dela. Aliás, tem que agradecer muito eles aqui também de estarem me ajudando, é minha sócia, minha parceira lá também. E a gente tem que buscar sempre ter um pé na tradição, então a gente não esquecer de onde a gente veio, até porque a história do restaurante está muito ligada a isso, e a gente vê com frequência assim, pessoas que passam por lá e querem contar a história. Nossa, eu trazia a minha filhinha aqui e tal para andar de cavalinho, hoje é minha neta que está vindo junto e tal. Então a gente não pode deixar isso solto, né? A gente tem que realmente se apegar a essa história, mas sempre tendo a visão que a mudança de comportamento do consumidor está aí. Na parte de alimentação isso também acontece. Então a gente tem que estar muito atualizado, sempre muito preocupado com qualidade, né? Com a parte do atendimento. Eu acho que faz toda a diferença ter um atendimento mais pessoal, a gente busca muito isso. E então é isso, é ter um pezinho na tradição e outro olhando lá para frente, tentando ver o que tem de novo, o que a gente pode melhorar em qualidade, seja em produto, em diversificação, em atendimento. Bom, puxando um gancho então do que você falou realmente que não só a empresa, né, não só o restaurante tem que inovar, mas o público ao longo dos anos vai mudando também a forma de consumo dele, né, a forma de chegar até a Fazenda da Comadre. Eu queria te perguntar exatamente isso. Então, ao longo do tempo, quais foram as diferenças que vocês foram notando do público? O público continua sendo aquele turista de Caraguá e Ubatuba que para. Você tem um público destino que sai de casa para tomar o café lá com as crianças, enfim, para ver os animais. Como é que é essa divisão? E também se já tem algum produto, algum serviço que vocês colocaram recentemente, já oriundo dessas mudanças que vocês perceberam. Sim, maravilha. Faz todo sentido o que você falou. Realmente a gente atende esses dois públicos e eu acho que assim, não tem uma pesquisa apurada para te colocar, mas de percepção, né? Porque a gente está lá sempre. Eu acho que mais de 50% do nosso público é quem vai para lá como destino, aos finais de semana. Então a pessoa sai daqui de São José, Jacareí, Caçapava, ou Caraguá mesmo e tal, e vai para lá para passar a tarde com a família, o dia com a família e tal. E é um público que tem uma recorrência grande, né? Conforme eu te falei, trazia meu filho, agora eu trago meu neto e tal. Então a gente tem esse público, porém a gente não abre mão de forma nenhuma de estar atendendo o turista que está passando na Tamoios, seja num dia normal de semana. A Tamoios, depois que duplicou e que saiu aquela alça, está cada vez mais provando que vai virar e vai virar um corredor maior ainda de negócios. Então você tem uma frequência, um público lá hoje passando, que não é somente o turista, mas você tem profissional liberal, você tem vários nichos. E pegando aí sobre a inovação, né, e o produto para poder atender diferentes públicos, quando a gente teve a questão da pandemia, foi um tempo muito desafiador, não só para a gente, mas para toda a empresa, principalmente nessa área, né, de restaurante, de eventos, de tudo mais. E o nosso core business lá, nosso principal sempre foi servir o buffet, né, que era a variedade, a quantidade e tudo mais. E a gente se viu proibido, né, de servir nesse formato. E eu já vinha estudando há um tempo atrás possibilidade de fazer
pratos individuais, né? Lá fora isso é muito comum, né? Entrada, prato quente, sobremesa. Então, para poder atender um outro tipo de público que não estava tão voltado para isso, ou mesmo porque eu não podia colocar o buffet. E aí, hoje, a gente optou, né? Acabou optando por... De segunda a quinta, a gente serve os pratos individuais, e sexta, sábado, domingo e feriado tem o buffet. Então, você tem essa mescla. E o mais incrível, eu tenho muito cliente que veio agradecer por ter esses pratos agora, porque às vezes ele passava 2 vezes por semana ali pela estrada, mas ele não podia parar 2 vezes, porque era muita comida. Ou a esposa dele ia brigar com ele, ou ele estava num regime e tal. Então, esse comportamento de consumo diminuiu, né? Antigamente era bonito você falar, nossa, comi para o almoço e para a janta. Hoje em dia é bonitinho, não. Minha refeição foi mais balanceada. Então, a gente tem para atender todos os públicos. Isso é bastante interessante, né? Porque, de fato, a gente lembra o quê? Daquela infinidade de opções para o café da manhã, fartura. Você fala na roça, né, Oscar? Fartura, exatamente. Né, compadre? Né, compadre? E hoje você tem os 2 públicos, né? Inclusive quem está trabalhando na estrada que você falou. Tem ali muito profissional liberal, muita empresa se locomovendo também na Tamoios, e essas pessoas querem, de repente, comer ali o prato executivo e seguir viagem. Me diz outra coisa. Como é que está a Fazenda da Comadre hoje, em tamanho? Qual o tamanho ali do espaço de vocês? Número de funcionários? Até mesmo atrações, né? Quantos animais tem lá? Como é que vocês estão divididos hoje? Certo. Bom, em termos do prédio principal ali, né? A gente está falando aí em 2.500 metros quadrados. A gente tem hoje uma capacidade de 440 lugares sentados. O espaço físico total, daí já... Putz, eu vou chutar aqui, mas creio que coisa de uns 5 alqueires, 4 a 5 alqueires ali. A terra se estende bastante. Ali porque que o restaurante ocupa, né? A fazenda ainda tem um espaço maior, porque a gente também trabalha com pecuária, de leite e tudo mais. Mas em relação ao espaço, hoje é isso. A gente atende cerca de 160 mil pessoas no ano passado, né? Foi entre... café da manhã, salgado, buffet, os pratos executivos. E então a gente tem esse volume que eu creio seja alto e tomara que aumente mais ainda. Substancial. Não, como ele falou, né? Tá ruim, mas tá bom. Não, e eu tive recentemente lá, parei, inclusive, eu estava a caminho do litoral, e eu me surpreendi como aumentou o espaço de animais. Eu não me lembrava, assim, agora tem mais animais e as crianças passeando, e tem muito isso. Eu vim aqui quando era criança e tinha o cavalo, e agora tem quase como um mini zoo ali, né? Sem dúvida, os animais ali fazem parte do nosso marketing, não tem dúvida, e não tem como desvincular uma coisa da outra. É comum você ouvir pais, famílias que falam, putz, estou indo para o litoral, eu torço para o meu filho, quem sabe até dormir um pouquinho antes para passar, porque se ele tiver acordado, pai, tem que parar ali e tal. Eles batizam animais, então tem um coelhinho, vai lá e fala, essa é a Joana, vai ser a minha Joana e tal, e vira. Então, é legal você ter essa relação familiar lá com os clientes. E detalhe que os animais muito mansos também, né? Sim, se não me engano, foi lá que eu vi um boi adomado. Isso, um boi de arreio para passear. Tem os pavões, os coelhos estão soltos. Então, assim, é diferente de você ver o animal só preso, né? E você ter realmente a possibilidade ali de... As crianças interagem com os animais. Exato. Isso é bacana isso, né? A criança vai lá e dá mamar para o bezerrinho, para um carneiro que nasceu e tal. Poder oferecer esse contato à criança, principalmente que vem de São Paulo, ou que não tem muito isso aqui, é gratificante. Deixa eu pensar em todos esses anos, né? Com o número de pessoas que vocês atendem por ano. Vocês já pensaram em expandir ou isso perderia um pouco da tradição? Vou abrir uma outra fazenda com mais para frente ou do outro lado da estrada. Como é que é isso? A gente tem esse olhar, essa visão. Não estaria mentindo aqui se eu falasse para você que a gente nunca pensou nessa expansão ou pensar em outros... como que eu vou dizer? Outros ramos mesmo, mas que tivessem sinergia com a fazenda, exemplo, uma pousada, alguma coisa assim. A gente procura avaliar também. Mas no momento a gente quer deixar a operação bem redonda, para daí com isso... Acredito que hoje já esteja no caminho, a gente tem uma gestão
creio eu que é muito profissional assim, em relação a várias empresas que eu conheço, né? A gente tem apresentação de resultados, a gente faz mensuração, faz comparativos com anos anteriores e conversa muito sobre o que pode ser aprimorado ou não, enfim. Mas a gente está deixando ela bem redondinha para tomara poder fazer essa expansão e ver isso porque acontecer. Realmente o litoral norte ele vai crescer muito, né? Com as expansões das estradas. O litoral sul já tem imigrantes há muitos anos, né? Já é fácil descer. Agora, me parece que grande parte do Brasil descobriu o litoral norte. Não só o estado de São Paulo, Minas, Goiás, Brasília. Eu vejo lá embaixo muita gente de longe vindo. Isso vai passar por toda a redondeza da região, os acessos e tudo mais. Pode falar, Clemente, você ia perguntar. Lembrar aqui do esporte radical, né, que é a tirolesa, né? Continua com ela? Hoje a gente teve que desativar por conta da pandemia, né? Na pandemia a gente tem uma vocação por trazer o pessoal, a mão de obra ali de Paraibuna mesmo, né? Sim. E durante a pandemia os materiais, os equipamentos de segurança não podiam ser compartilhados. Então, aqueles meninos que trabalhavam pra gente com formação de bombeiro e tal, que eram de Paraibuna, também não puderam ficar parados, né? Sem fazer nada. E cada um acabou seguindo seu rumo. Uma pena, né? Que é bem bacana. Uma pena. Mas até hoje eles nos visitam de vez em quando. É muito legal. Quando eles vêm, eles fazem questão de agradecer. Pô, Oscar, Nayara, vocês me ensinaram que ser um profissional. Hoje, se eu estou onde eu estou, obrigado aí pelaquela oportunidade. Então, assim, e deixou saudade, como você falou. Tem muita gente que ainda volta lá. Vamos ver. Planos para os próximos. Já deu uma ideia, Clemente. Deixa eu te perguntar, Oscar, eu preciso te perguntar isso. Eu acho que a Fazenda da Comadre ela é uma referência para muitos empresários da área da alimentação, da área da gastronomia, da área de serviço em geral. Na sua experiência como empresário, né, na gestão aí de um restaurante desse tamanho, número de pessoas, imagina o número de faturamento, qual a sua dica que você dá para o empresário desse setor? Porque a gente sabe que o setor de restaurantes ele pode ser uma grande oportunidade, mas até você tracionar é um desafio. Né? É um desafio você ter um restaurante validado, visitado e principalmente sustentável. O que você enxerga? Então, quais são os pilares de negócio da Fazenda da Comadre para se manter um bom negócio esses anos todos? De fato, o setor de alimentação sempre teve esse viés, né? O pessoal até falava, não, restaurante, comida, ninguém vai parar de comer, né? Sempre tinha isso. Tem essa coisa, vou abrir um restaurante. Isso, não antigamente. É bem assim, Isso, o não é bem assim, é aí que tá aí que mora o perigo. Hoje, meu pai e minha mãe, eles não estão mais diretamente na atividade, né? Não diariamente, mas eu posso dizer que os dois, se eu for comparar, assim, seria o setor de qualidade de uma empresa, e que os dois são os nossos clientes mais exigentes de longe, assim. Então, nessa parte é boa porque a gente tem uma curadoria, nesse caso, que está lá e é muito pragmática, assim, pega muito no pé, e isso faz com que a gente esteja muito atento à qualidade diariamente, assim, revisando as coisas, refazendo os pratos. Se não está no padrão, não é para ser servido, vamos de novo e tal. Então, eu acho que esse pensamento na qualidade, visando talvez um pouquinho mais de tempo para você chegar no resultado que você quer, mas com uma caminhada mais consistente, acho que é a melhor dica que eu posso dar. E procurar se diferenciar, né? Assim, hoje lá no restaurante, mesmo sendo pratos tradicionais, por exemplo, leitão à pururuca que a gente faz, seja no buffet ou seja no prato individual, a gente preza por um corte da barriga do leitão. Ele passa 3 dias marinando para pegar o tempero. Aquilo lá é finalizado, assim, tem que estar crocante, tem que estar impecável. O filé à parmegiana que a gente passou a servir nos pratos individuais, né? Que é um prato, sei lá, tem várias padarias, não falando Sim, conta, todo mas lugar tem assim, parmegiana, todo lugar tem porque muita gente gosta. Mas quando a gente optou por fazer,
Então, assim, o nosso filé mignon, ele é empanado na panko. O molho de tomate a gente faz lá na casa do começo até o final. Aí, os queijos que vão por cima é um mix de queijo de Minas Gerais, que vai o mussarela e o parmesão de Alagoas. Ele é maçaricado, não é gratinado. Então, assim, se procura se diferenciar em algumas coisas que é aquilo que eu acho que no final vai fazer o cara mudar a opção dele. Vou parar aqui ou vou parar no da frente? Ou seja, eu acho que muita Chama gente vai público, pegar o né? carro hoje, vai lá almoçar um leilão Com no certeza. Peru com um parmegiano. Agora tem um recadinho aqui, o Danilo, que deixa eu ligar o meu celular aqui, que sempre tem que colocar a senha, né? Travou aí. Travou, vamos lá. Carinha bom, Oscar, hein? Conheço desde novo, quando morei no Village Paraibuna, ou Village, não sei como é que pronuncia lá, e que é o Joel, diz que te conhece. Ô, carinha bom, seu Oscar. Legal isso, né? Pô, que isso, obrigado. Fico feliz aí com a menção, de verdade. Bom, para quem é de fora, como o Vale tem recebido muitas pessoas de fora, né, da região que vem morar para cá, quem ainda não conhece, onde está localizada a Fazenda da Comadre? Fazenda da Comadre está no quilômetro 43 da rodovia dos Tamoios, no sentido para quem está descendo, né? É bem pertinho. Eu, por exemplo, moro em São José e vou para lá todo dia. Levo cerca de 40 minutos do Urbanova, onde é a minha casa, até a porta do restaurante lá. Para quem é de São Paulo, eu sou um pouco preguiçoso para ir para lá, posso confessar, assim, já passou meu tempo desde que eu estava. Mas o pessoal de São Paulo... Tá acostumado, 40 minutos é o padrão. Pois é, um e pulinho. daí quem sai de São Paulo, mais da região norte lá, que passa, eu pergunto, tá indo para Ubatuba, Caraguá? Não, só viemos aqui para passear. Nossa, mas vocês saíram de São Paulo para vir? É só 1h20. Então, para eles, tranquilo. É né? ali mesmo, né? Então, hoje o empresário Danilo Magno entrevistou o compadre Oscar Vilhena Ribeiro, sócio proprietário do restaurante Fazenda da Comadre. Bacana, o Danilo. Bacana, mais uma história de empreendedorismo brasileiro interessante. Oscar, muito obrigado, sucesso a você, tenha um bom dia e mais sucesso ainda, sempre, né? Eu que agradeço a vocês todos aí pela oportunidade, pela entrevista. Queria aproveitar aqui a oportunidade, muito provavelmente meus filhos devem estar ouvindo também. Quero agradecer a minha esposa, que sempre me apoiou, me ajudou muito. O nome dela? Cristiane. Cristiane. E os filhos? Os filhos é o Davi, o Caio e o Igor. Mandar um beijão para eles. Dois aí. parentes que trabalham lá na fazenda, que tomam conta lá. Sim, a minha prima, minha sócia, né? Nome? E o marido dela, Nayara e o Gunnar, também estão lá junto com a gente. Muito obrigado. E a todos os colaboradores nossos que eu sei que fazem aquela engrenagem girar de verdade. Semana que vem tem Falando Negócios? Tem, Tem, né? Giovana? Tem, Logo Giovana? após Tem, o falando de feriado. negócios. Então, semana que vem mais um. Confirmado já. Falando de negócios.